Condições pela ultrassonografia, através da biometria fetal, especialmente circunferência abdominal e peso fetal esperado. Então, normalmente é o radiolog que fazemos na nossa biometria: DBP, DOF, CC, CA, CF. Através do CA e o CF, calculamos o peso fetal esperado para as semanas que nós estamos fazendo. E também os percentis do peso e da circunferência abdominal. Como conceituamos restrição de crescimento fetal? Quando a circunferência abdominal e o peso fetal esperado se encontram abaixo do limite inferior da normalidade para a idade gestacional, que é o percentil 10. Esse é o divisor de águas, o cutoff, abaixo do percentil 10. Muitos anos, abaixo do percentil 10, restrição de crescimento. E isso trouxe muitos problemas. Então, é o que nós vamos ver, como nós fazemos o diagnóstico e o que tem de novo hoje para acompanhamento e conduta. Em 2016, foi definido através do Delphi o que é o conceito, quais são os parâmetros e quais são os tipos. Então, nós temos 2 tipos de restrição de crescimento fetal. O chamado precoce é quando é abaixo de 32 semanas. E qual que é o diagnóstico? Esses são os critérios maiores, pelo menos um critério: circunferência abdominal abaixo do percentil 3, peso fetal esperado abaixo do percentil 3, ou Doppler da artéria umbilical diástole 0. Então, um desses 3 já é considerado restrição de crescimento fetal, e se está abaixo de 32 semanas, o precoce. Critérios menores: pelo menos 2 parâmetros para o diagnóstico: peso fetal esperado ou circunferência abdominal abaixo do percentil 10, combinados com índice de pulsatilidade da artéria uterina acima do percentil 95 e ou a artéria umbilical, o IP da artéria umbilical acima do percentil 95. Então, esses são os critérios atuais de diagnóstico: restrição de crescimento fetal precoce, abaixo de 32 semanas. Critérios maiores, um desses 3, ou critérios menores, pelo menos 2. O outro tipo é a restrição de crescimento tardia, depois de 32 semanas. Critérios maiores: circunferência abdominal abaixo do percentil 3, ou peso fetal esperado abaixo do percentil 3. Então, isso já mostra que temos que trabalhar com as tabelas de peso e percentis. Isso é básico. Tem os aplicativos que você já faz sem precisar fazer conta. Os aparelhos mais modernos hoje, quando você põe a paciente, faz a biometria, calcula esses parâmetros, ele já te dá o percentil. Critérios menores: peso fetal esperado ou circunferência abdominal abaixo do percentil 10. RCP, o que é o RCP? Relação cérebro-placentária. Índice de pulsatilidade da cerebral dividido pelo umbilical abaixo do percentil 5, aquela tabela. Ou artéria umbilical acima do percentil 95. Ou se você tem uma queda do peso maior que 2 quartis, ou seriam 2 ou 3 percentis abaixo do seu peso esperado. Então, atualmente, esses são os critérios diagnósticos. Não podemos esquecer o constitucional. Pequeno, a idade gestacional constitucional. Quando que eu falo que é o constitucional? Circunferência abdominal, peso fetal esperado entre o 3 e o 10, porque abaixo de 3 está o diagnóstico,
Então, entre 3 e 10. E, muito importante, o Doppler materno e fetal normal. Então, por isso a importância do Doppler. Então, quando nós temos o nosso dia a dia, fazendo um ultrassom obstétrico, 32, 34, 36 semanas, você encontra o peso no percentil 5, no percentil 7. O que temos que fazer? Doppler. Se o Doppler está normal, vamos acompanhar essa gestação. Se o Doppler está alterado, nós vamos tentar fazer a classificação. Ok? Então, o que nós temos, né, de restrição de crescimento fetal precoce, abaixo de 32 semanas? Acomete 30%, mas é a mais grave. É a mais grave. Por quê? Maior grau de anormalidade placentária, aumento progressivo da artéria umbilical com caída das velocidades diastólicas, seguidos da centralização. Pior progressiva do Doppler e do perfil biofísico fetal. A restrição de crescimento fetal precoce é um desafio, principalmente de gestão, de acompanhamento, de decisão. Restrição de crescimento fetal tardia, maior ou igual a 32 semanas, é a mais frequente, mais de 70%, é a mais leve. Doppler normal, ou levemente alterado, na cerebral, que é a adaptação, e na relação cérebro-placentária. Deteriorização do perfil biofísico sutil, difícil diagnóstico e difícil detectar. Risco de óbito fetal súbito, esse que é o grande problema, o nosso desafio, que é o diagnóstico. Então é muito importante, né, o diagnóstico, caracterizar se é precoce, e aí o desafio é esse acompanhamento, a decisão de retirada, e o tardio, se você fica esperando muito, você pode ter um óbito fetal inesperado. Condições que podem resultar da restrição de crescimento fetal. Nós temos causas maternas, placentárias e fetais. Causas maternas. Pacientes que tiveram fetos com restrição de crescimento em gestações anteriores. Hipertensão arterial, diabetes mellitus, enfermidades autoimunes, lúpus, nefropatias, uso do tabaco, drogas, doença de Crohn, medicamentos, anemia e desnutrição. Essas são as principais causas maternas que levam à restrição de crescimento. Causas placentárias. Aqui em cabeça, a mais importante, insuficiência placentária. Descolamento prematuro de placenta, placenta prévia, hemangiomas, anomalias placentárias. E a causa fetal, pacientes que foram submetidas à fertilização in vitro assistida, têm risco dos fetos de ter restrição de crescimento. Aneuploidias, as cromossomopatias, malformações, infecções e gestações múltiplas. Então aqui nós temos as principais causas que são divididas, né, em maternas, placentárias e fetais. Então o nosso desafio na conduta, no acompanhamento de uma feto com restrição de crescimento fetal é o diagnóstico, é a vigilância e é o parto. Então vamos ver um pouquinho disso. Dentro do diagnóstico, entendendo a fisiopatologia, para saber qual metodologia usar, é muito importante acompanhar aquelas ondas de migração trofoblástica, que eu já falei alguma coisa para vocês. Quando nós temos a perda da camada elástica, das vilosidades, da arteriola espiralada, ocorrendo o fenômeno da vasodilatação, quando fizermos o Doppler das uterinas, então nós temos
diástole cheia e sem cisura. Isso é que ocorreu o fenômeno da vasodilatação. E qual que é a tradução de uma boa placentação? Uma boa onda de migração placentária. Artéria umbilical normal, diástole cheia, e artéria cerebral de alta resistência, diástole menor. Se não acontecer aquelas ondas de migração, não ocorrer a retirada daquela camada elástica das arteríolas espiraladas, o território uterino passa a ser de alta resistência, com a presença da chamada incisura. E o mais importante hoje não é valorizar a incisura, e sim valorizar o índice de pulsatilidade da artéria uterina, que é quando está alterada, quando está acima do percentil 95. E qual que é a tradução do que acontece com a uterina? As mudanças da umbilical, diminuição da diástole, ausência da diástole zero e diástole reversa. Então você vai tendo uma alteração importante, e uma alteração importante também na cerebral, na oxigenação fetal. Então hoje, muito importante, frente ao diagnóstico de restrição de crescimento, tanto precoce como tardia, é como se comporta as artérias uterinas, como se comporta a artéria umbilical, como se comporta a artéria cerebral e como se comporta o RCP, relação cérebro-placentária. A COG 2021, la identificação de suspeita de um compromisso fetal proporciona oportunidade de intervir antes que a acidose metabólica progressiva resulte em morte fetal. Então aqui demonstra a importância do diagnóstico, né, e o acompanhamento. O que nós fazemos no nosso dia a dia? Né? Todo pré-natal, medida de altura uterina. Se vocês forem ver a literatura, qual que é a importância da medida de altura uterina? Crescimento fetal. Mas o que isso traz de importância nos casos de restrição? A precisão de identificar fetos com peso abaixo do percentil 10 através da medida de altura uterina é limitada. Uma meta-análise, 34 estudos observacionais, a medida de altura uterina teve uma sensibilidade de 58% e uma especificidade de 87% para predizer peso fetal abaixo do percentil 10. E segue sendo uma boa ferramenta para monitorar crescimento em gestações de baixo risco. Então, gente, gestação normal, crescimento adequado, sem dúvida, a altura uterina é uma ferramenta do dia a dia, do pré-natal. A ultrassonografia, né? Trabalhos recentes demonstram, né, para a triagem de restrição de crescimento fetal e peso fetal esperado pela idade gestacional, em população geral, é mais preciso quando o exame é em torno de 36 semanas. Isso é, né, para a restrição de crescimento fetal tardia. Tá? Não há evidência que melhore os resultados quando realizado de forma rotineira em gestação de baixo risco. Foi o que eu mostrei no Doppler. Né? Então, o Doppler não é para ficar fazendo em toda gestante, em todo pré-natal, em toda consulta, e sim em pacientes de alto risco. Então é muito importante, dentro da vigilância, né, monitorar, né, pedir para a paciente avaliar para nós, falar, valorizar quando a paciente fala que o seu feto está mexendo um pouco, está tendo baixa movimentação, valorize essa queixa. E hoje, para a gente fazer uma boa avaliação, uma boa conduta,
é uma avaliação multinodal. O que é uma avaliação multinodal? O uso do perfil biofísico fetal, o uso da cardiotocografia, melhora a computadorizada, que analisa a variabilidade pequena, né, short variation, e o Doppler, da umbilical, da cerebral e do ducto venoso. Vamos ver um pouquinho disso. Então, ó, movimentos fetais. Os movimentos fetais diminuídos podem ser devido a alterações do líquido amniótico, drogas, tabagismo, sobrepeso materno, sedativos, sono fetal e o comprometimento fetal. Não há evidências suficientes de que o recuento formal de movimentos fetais para todas as gestantes, né, com risco aumentado, pode ser benéfico. Então, esse movimento fetal, o que a gente põe assim de importante é que valorize essa queixa e investigue se está acontecendo alguma coisa. Líquido amniótico. Como nós quantificamos o líquido amniótico? Né? A avaliação subjetiva é a experiência do ultrassonografista. Então, ele que vai dizer, isso era um tempo atrás, o líquido normal, ou o líquido diminuído ou aumentado. A partir do Menem, no perfil biofísico fetal, introduziu a medida de bolsão de líquido amniótico. Isso em 1981. Fila em 1987, o ILA. Então, hoje, no nosso laudo de ultrassom, nós podemos utilizar a medida única de uma maior bolsão é normidrame, quando ele está acima de 2 e menor que 8. Bolsões abaixo de 2, oligodrame. Bolsões acima de 8, polidrame. E o ILA, né? A soma dos 4 bolsões. Só que o ILA, a gente só pode fazer acima de 24 semanas, quando o útero ultrapassa a cicatriz umbilical, para você ter as 4 quadrantes. Que abaixo da cicatriz, só 2 quadrantes. Aí é, sem dúvida, o bolsão. E o ILA menor que 5 é a oligodramia. Uma diminuição pode ocorrer com estado de oligúria fetal em resposta à disfunção placentária progressiva e pós. Então, valorizem no exame ultrassonográfico de vocês de rotina ou em paciente de risco a oligodramia. Claro, afastando a miniorexia, né? Oligodramia. Oligodramia está muito relacionado à insuficiência placentária e à restrição de crescimento. O oligoâmio está associado à taxa aumentada de anormalidades da frequência cardíaca fetal intraparto. Necessidade de cesarianas, baixo índice de Apgar no 5º minuto e também, mesmo não tendo acidose ao nascimento. Não se recomenda a inclusão de avaliações isoladas do volume de líquido em decisões no manejo da restrição. Então, para a gente decidir a retirada do feto, não é se basear em líquido amniótico. Aí é peso, idade e Doppler. Perfil biofísico fetal. O que é o perfil biofísico fetal? O clássico, introduzido por Menem. Esses 5 parâmetros. Esses 5 parâmetros, eles acompanham o desenvolvimento fetal, fora o líquido amniótico. O primeiro parâmetro que se forma na vida intrauterina é o tônus, entre 7 a 8 semanas. Depois, movimentos somáticos, 8 semanas. A partir de 20 semanas, movimento respiratório fetal, aquelas salvas. E por último, atividade cardíaca fetal, depois de 28 semanas. Frente a uma hipóxia, a primeira a se alterar é a atividade cardíaca. Tá? E a última, o tônus fetal. E o perfil clássico, ele tem essa pontuação, né? Um perfil normal, desses 5 parâmetros, nota 8 e 10, normal. Perfil duvidoso, 6 em 10. Perfil anormal, menor ou igual a 4 em 10. Isso é o perfil, que hoje é muito importante como um complemento no acompanhamento desses fetos com restrição.
Então, o perfil biofísico fetal em fetos com restrição apresenta uma perda sequencial da atividade da frequência cardíaca, dos movimentos respiratórios, dos movimentos corporais, do tônus e a diminuição de pH. Então, o perfil biofísico, gente, é uma ferramenta importante e fácil de ser feita. Perfil biofísico fetal anormal, menor ou igual a 4, está associado a um pH menor que 7,2, acidose fetal. O perfil biofísico fetal é um preditor mais preciso do estado ácido básico fetal do que a cardiotocografia. Tá? A cardiotocografia computadorizada, naquela short variation, né, que é só pela cardiotocografia, ela tem um valor semelhante ao perfil. Então, a cardiotocografia, quando você tem esse exame, ele é normal, ele é reativo, exclui hipoxemia fetal. Porque um feto com uma cardiotocografia normal está tendo uma boa interação entre seus sistemas simpático e parasimpático. Já essas micro oscilações, né, que é essa short table variation, isso é pela computadorizada da frequência cardíaca fetal, né, é um parâmetro biofísico muito importante de função do sistema nervoso. Um contexto de restrição de crescimento, a presença concomitante de hipóxia ou hipóxia grave, a atividade simpática e parasimpática vão se alterando, né, e resultando essa alteração, tanto na frequência como na variabilidade da frequência cardíaca fetal. A expansão visual, a cardiotocografia do dia a dia, o visual, nós não conseguimos fazer o diagnóstico dessas micro-oscilações. Isso só através da computadorizada. E sem dúvida, o Doppler, né? Vocês viram que para o critério diagnóstico, tanto da precoce como da tardia, o Doppler é o parâmetro mais importante. Então nós temos o Doppler da artéria umbilical, né, olha lá, um Doppler da artéria umbilical normal, um Doppler da artéria umbilical já anormal, com uma diástole já reduzida, aumentando o IP, diástole zero e fluxo reverso. Então o Doppler da umbilical, gente, ele evalua o aspecto hemodinâmico fetal, é o que nós falamos do perfil. E a normalidade surge após o comprometimento de 60% a 70%. Esse 60% a 70% é a diástole zero, porque aquela menor é em torno de 30% a 60%. A resistência do fluxo sanguíneo está predominantemente associada à patologia placentária, encontrada na restrição de crescimento, né, de início precoce. Artéria cerebral média, os dois parâmetros dela, a normal, né, impedância normal, índice de pulsatilidade e resistência alto, diástoles pequenas, fenômeno da vasodilatação, adaptação cerebral, né, diminuição do índice de resistência, né, nível de corte 0,75 no IR e no IP. Para monitorizar a restrição já é mais para a cardia, depois de 32 semanas. E medição simultânea da umbilical e da cerebral, você calcula o RCP, relação cérebro-placentária. Aproximadamente 20% de fetos PIG a termo, o Doppler da umbilical normal, né, apresentam a cerebral às vezes já diminuída. Por isso da importância do estudo da artéria cerebral. Tá? E o RCP é o mais sensível, porque a hora que você encontra a adaptação cerebral, o índice altera. E quando que ele está alterado? Abaixo do percentil 5, temos que usar aquela tabela. Ducto venoso, né? Normalmente não é de rotina. Aqui, centros especializados, não é fácil, né, pegar ducto venoso. E é um preditor importante da hipóxia e acidose, como eu falei para vocês no perfil. Ela complementa
né, o estudo e a evolução da vitalidade. E é a decisão principalmente importante em fetos pré-termos, que a gente discutiu bastante, abaixo de 34 semanas. Então aqui nós temos, olha lá, o ducto venoso extremamente normal, ausência da onda A, já o IP acima de 1, e a onda reversa, a onda A reversa, acima de 1,5. E esse é o, baseado no Doppler, esse trabalho importante mostrando, né, o que é um crescimento normal, baseado pelo Doppler, pelo perfil hemodinâmico fetal. A artéria uterina, vasodilatada, índices baixos. A umbilical, diástole presente. A cerebral, alta resistência. E o ducto, as 3 ondas, e a onda A positiva. O IP do ducto abaixo de 1. Isso é o crescimento normal. Consequente, a cardiotocografia vai ser normal e o perfil biofísico normal. Restrição precoce, abaixo de 32 semanas, olha lá. O problema é o controle, é o manejo. Alto risco para a prematuridade. Decisões de tirar esse feto abaixo de 32 semanas. Alto risco de mortalidade perinatal e 70% relacionado à hipertensão. Então você tem, olha lá, Doppler da uterina, né? Doppler da uterina, incisura e diástole pequena, alta resistência. Alta resistência no umbilical e vasodilatação cerebral. Então é hipóxia e acidose. E aqui a restrição tardia, né? O problema, como eu falei, é o diagnóstico, tá? Devido ao óbito, né? Muito agudo. Baixa mortalidade e morbidade e 18% associada com a hipertensão. Então, o que eu tenho? A uterina normal, a umbilical normal, a cerebral já, a cerebral já mostrando a vasodilatação, a adaptação e o ducto ainda normal. E esse daqui é uma conduta de controle, né, baseado na ISOG, na COG, né, em vários trabalhos, na Fetal Medicine Foundation. Eles demonstram que quando você encontra um peso fetal esperado abaixo do percentil 3, com Doppler normal, o que você faria com frequência? Doppler da umbilical e cerebral, o RCP, perfil biofísico e cardiotópico semanal. IP da umbilical maior que o percentil 95. Doppler do RCP e perfil também semanal. Se você tem o RCP ou a cerebral abaixo do percentil 5, 2 vezes por semana, né? Esse controle do Doppler, né? Da relação. E olha, aqui entra o ducto, ó, aqui não tem ducto. Aqui entra o ducto e o perfil e cardiotópico. Se você tem uma artéria umbilical com diástole 0, RCP, ducto venoso, perfil e cardio 3 vezes por semana. Então, a cada 2 dias, você tem que fazer todo esse controle. E a umbilical com diástole reversa, praticamente diário. Um exame diário. Porque isso tudo aqui depende muito da idade gestacional, né? E se você tem um IP de ducto acima do percentil 95, que é acima de 1, né? O Doppler na umbilical, da cerebral, ducto venoso diário e perfil, né, e cardiotópico 2 vezes por dia. Então é um controle rigoroso. Isso tudo para quê? Para o momento da retirada desse feto, da nossa conduta, para o parto. E baseado em tudo isso, tem essa pergunta: é possível melhoras nos desfechos clínicos da restrição de crescimento fetal? Sim, é possível. Importante, com um bom diagnóstico, transferência para um centro especializado. Versário, UTI neonatal. Esse controle, imagina fazer controle de Doppler 2, 3 vezes ao dia, não é em qualquer lugar que você pode.
Associação de vigilância multinodal. O que é multinodal? Né? Cardiotoco, perfil biofísico, Doppler, ducto venoso. A administração de glicocorticoide para o quê? Né? Para a maturidade pulmonar fetal, que é indicado abaixo de 34 semanas. E neuroproteção fetal em restrição precoce, né, com sulfato de magnésio. Então, tudo isso, gente, né, baseado num bom diagnóstico, naqueles critérios que nós descrevemos, no Delphi, neoacompanhamento, e utilizar, né, vocês viram que são todas as ferramentas, de pré-natal, de controle, de vigilância e de um exame mais especializado, que a gente vai precisar, né, de um profissional especializado para fazer perfil hemodinâmico, ducto venoso, né, para essa decisão. Então isso é que a gente tinha aí para falar.